Olá, eu sou o Leandro Nieves e este é mais um podcast da Radiográfica. E ao meu lado eu tenho... Olá, e eu sou a Cíntia. Juntos vamos apresentar o terceiro episódio dessa série especial dedicada aos professores, concurseiros, vestibulandos e estudantes do ensino médio com o objetivo de auxiliar na compreensão de alguns temas das atualidades. O tema do podcast de hoje será sobre as eleições nos Estados Unidos, em que Joe Biden foi dado como vencedor pela imprensa dos Estados Unidos no sábado, dia 7 de novembro. Apesar do resultado divulgado, a vitória ainda não é oficial. Até o dia 11 de dezembro, as autoridades estaduais devem certificar o vencedor de cada estado. Já no dia 14 de dezembro, os 538 delegados do Colégio Eleitoral devem votar nos candidatos mais votados em seu território. Contudo, isso não é obrigatório, o que ainda desperta muito debate sobre quem realmente vai levar essas eleições. Já o resultado oficial apenas sairá em 6 de janeiro. Se realmente eleito, quais serão as políticas de Biden? O que a derrota de Trump tem a nos dizer? Quais relações o Brasil terá com Biden? O que acontece se Trump se negar à transição pacífica ou até mesmo tentar barrar judicialmente a eleição? Rádio Geográfica, o podcast da AGB Presidente Prudente. A eleição nos Estados Unidos ocorre de uma forma bem diferente do que a eleição no Brasil. Enquanto no nosso país a população vota diretamente no candidato e aquele que é mais votado é eleito, já nos Estados Unidos o voto é indireto e a população vota escolhendo os colégios eleitorais, que é formado por 538 delegados. O número de delegados por cada estado é calculado proporcionalmente à sua população e ao número de parlamentares, seja na Câmara como no Senado. Além dessas diferenças, o voto nos Estados Unidos é feito por uma cédula de papel e a contagem de votos é feita manualmente, enquanto no Brasil e em mais 15 países é utilizada a urna eletrônica e a apuração é mais rápida. Na disputa da presidência da maior potência política e econômica do ano de 2020, dois principais concorrentes protagonizaram o antagonismo entre os partidos democratas versus republicanos, que atualmente são os maiores partidos políticos dos Estados Unidos, e com visível divergência ideológica. Os democratas possuem um ideal moderno do liberalismo, defendendo uma maior atuação e intervenção do Estado na economia, aliado à parte dos movimentos sociais do país, junto ao Estado do bem-estar social. Mantém hoje um posicionamento progressista no cenário estadunidense. O Biden passou por vários cargos políticos. Esta foi sua terceira candidatura ao cargo de presidente. Além disso, foi vice-presidente de Barack Obama de 2009 a 2016. Biden teve uma trajetória aliada ao grupo de trabalhadores, além de uma agenda próxima aos direitos ambientais e sociais. No governo Obama, Biden foi o responsável por gerenciar a guerra do Iraque devido à sua experiência na redução de conflitos. No Senado, aprovou investimento em infraestrutura e a expansão do sistema de saúde popularizado como Obamacare. Do outro lado, o Partido Republicano possui um viés político mais conservador, com menor intervenção do Estado na economia, menor imposto, além da ideologia conservadora que carrega junto a defesa da propriedade privada, porte de armas, livre concorrência e livre mercado, compactuando com os posicionamentos tradicionais e individuais. O representante do partido é Donald Trump, que busca sua reeleição. Trump foi um polêmico bilionário, sendo empresário e até apresentador de programa de TV. As eleições de 2016, que levou Trump à presidência, foi muito polêmica, principalmente por conta das propagações de fake news e o vazamento de e-mails pessoais da democrata Hillary Clinton. O FBI creditou aos russos o vazamento das informações e denunciou a interferência de Moscou nas eleições. Após assumir o cargo de presidente, Trump seguiu uma postura conservadora e polêmica, tanto interna como externamente, sendo suas políticas isolacionistas, protecionistas e anti-globalização. Entre suas principais ações, podemos destacar na questão social uma postura de anti-imigração, assinando uma determinação que proibiu a entrada de imigrantes de alguns países, na maioria islâmicas e de alguns países comunistas. Famílias foram separadas de seus filhos ao atravessar a fronteira ilegalmente dos Estados Unidos com o México, sendo algumas crianças separadas que foram enjauladas, causando uma grande crítica internacional sobre os direitos humanos.
Protestos em Charlottesville, na Virgínia, acenderam um debate racial no país, promovendo o aparecimento de organizações supremacistas brancas. Em 2020, os protestos pela morte de George Floyd por um policial também pressionaram o presidente. No campo econômico, o presidente, com a ideia de compre produtos americanos, mas contrate americanos, tentou retornar as fábricas do país que estão espalhadas em vários países, como a China, como forma de diminuir o desemprego, mas gerando uma série de políticas protecionistas e antiglobalizantes. Made in America Week. We believe that our country is stronger, safer, and more prosperous when we make more of our goods and our products right here in the USA. The wealth, revenue, and jobs all stay in our country. Na América, a relação do país com o México foi conturbada com um polêmico projeto de aumento da construção do Muro do México, na busca de dificultar a entrada clandestina no país. Além disso, Trump chegou a dizer que quem pagaria pelo enorme custo do projeto seria o próprio governo do México, que evidentemente não fez. Anunciou a retomada das restrições a viagens individuais de americanos para Cuba e suspendeu a reaproximação histórica entre os dois países que tinha sido idealizada pelo governo de Obama. No Oriente Médio, chegou a ordenar um ataque de mísseis contra uma base aérea da Síria, sem aprovação do Congresso, na contramão do que os Estados Unidos havia fazendo anteriormente, pois atacava apenas os grupos do Estado Islâmico no país e não direcionava seus ataques contra o governo sírio. Propôs a mudança na embaixada dos Estados Unidos, da capital de Israel, Tel Aviv, para Jerusalém, cuja cidade é histórica e sagrada para todas as religiões monoteístas, sendo o palco de disputas seculares, e até por isso ela é considerada pela ONU como uma cidade internacional. Tal medida do Trump acendeu o descontamento dos países islâmicos com os Estados Unidos. Na Ásia, iniciou uma tensão com a Coreia do Norte por conta dos inúmeros testes nucleares e chegando até ameaçá-los com fogo e fúria jamais visto. Porém, em 2018, fez tentativas de acordo diplomático com a Coreia do Norte para a desnuclearização e ainda tentou ajudar no acordo da paz entre as Coreias. Com a China, iniciou uma guerra comercial, com a adoção de aumento de taxas alfandegárias de produtos chineses, com a intenção de frear o crescimento do governo de Pequim, que a cada ano se mantém num ritmo de crescimento forte e que incomoda o país americano. No campo ambiental, retirou o país do Acordo de Paris, que previa a redução da emissão dos gases do efeito estufa como medida provisória às alterações climáticas. Trump, ao assinar o decreto que levaria à saída do acordo, chegou a mencionar que não era benéfico para o país e que a saída era por ser apenas o segundo maior poluidor e não o primeiro, como se isso justificasse. Além dos dois partidos tradicionais, existem outros partidos da chamada Terceira Via e até independentes que concorreram ao pleito, tendo até o rapper Kanye West. Porém, esses partidos geralmente não têm chances reais de vencer a disputa, mas até podem influenciar as decisões. A eleição dos Estados Unidos foi fortemente polarizada entre o Donald Trump e o democrata Joe Biden, que liderou as pesquisas nacionais. Pela pandemia do coronavírus e a quarentena, a eleição dos Estados Unidos, que terminou formalmente no dia 3 de novembro, contou com a maioria dos votos antecipados, tanto pelos enviados nos correios, até os depositados presencialmente nas urnas antecipadas. O voto por correio não é novo na eleição de 2020. O uso da carta para votação é um meio utilizado há séculos. Contudo, o número de votantes por uso do correio aumentou 2 a 5 vezes mais, e isso se deve pela pandemia. Donald Trump, sem provar nada, acusa que o voto por correio seja fraudulento. Segundo a CNN, existem dispositivos contra fraudes no processo para garantir que as cédulas sejam preenchidas pelo eleitor certo e que as urnas sejam protegidas contra adulteração. Outra polêmica foi que o Partido Republicano da Califórnia admitiu ter instalado mais de 50 urnas falsas de votação, ou seja, eram urnas não instaladas pelo governo estadual da Califórnia. As autoridades locais repudiaram as urnas falsas como fraude. O Partido Republicano da Califórnia se justificou que a intenção seria de um, abre aspas, esforço honesto para coletar as cédulas e entregar às autoridades, e depois o partido retirou as urnas falsas. Após 4 dias para finalizar o resultado parcial, no sábado, dia 7, Joe Biden, do Partido Democrata, foi declarado vencedor pela imprensa americana com 273 delegados no colegiado eleitoral, totalizando 74 milhões de votos.
enquanto Trump obteve 214 delegados e 70 milhões de votos. Porém, é importante lembrar que a conclusão da eleição se dará apenas no dia 6 de janeiro de 2021. Biden, que já foi vice-presidente Barack Obama, e se concretizada a sua vitória, será o 46º presidente do país. Ao seu lado, como vice-presidente, Kamala Harris pode ocupar o lugar com uma histórica conquista ao ser a primeira mulher e a primeira mulher negra nessa posição. Até o momento, Trump se demonstrou resistente com a projeção da vitória de Biden. Ainda nos primeiros dias de contagem, Trump abriu processo para interromper a apuração dos votos no estado da Geórgia e Michigan, cujos processos judiciais foram negados. Trump também pediu a recontagem de votos em Wisconsin, mas continuou manifestando-se indignado por uma rede social. No dia 4 de novembro, mesmo com a apuração em andamento, Trump ignorou e se declarou antes do fechamento como vencedor da disputa. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win. Os principais canais de televisão norte-americana cortaram a transmissão do discurso de Trump após ele fazer uma série de declarações sobre fraudes eleitorais sem oferecer qualquer prova. As postagens de Trump nas redes sociais como Twitter e Facebook receberam alertas de possíveis notícias falsas ao mencionar possível fraude eleitoral. Até o momento, democratas mantêm a maioria na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. No Senado, os republicanos conseguiram 50 cadeiras, enquanto os democratas tiveram 48, ainda faltando decidir 2 cadeiras que será decidida apenas no dia 5 de janeiro. Biden, se eleito, certamente irá continuar com as guerras no Oriente Médio, mas levará os Estados Unidos ao Acordo de Paris ou alguma outra política de combate às mudanças climáticas. Trump tem até o dia 20 de janeiro para tentar reverter o processo eleitoral judicialmente, porém ele precisa de provas concretas de que houve fraude na eleição. A Constituição dos Estados Unidos é bem clara em relação ao término do mandato presidencial, que se encerra ao meio-dia do dia 20 de janeiro. Após esse dia, e confirmado a vitória de Biden, este possui em mãos a Força Nacional e poderá usá-la ao seu favor. Dessa forma, Trump poderá ser retirado à força da Casa Branca, junto aos militares ou do serviço secreto, pois a partir do dia 20, Trump torna-se um cidadão civil novamente. E qual a consequência de uma vitória de Biden para o Brasil? O governo brasileiro de Bolsonaro teve uma forte aproximação e admiração ideológica com o governo de Trump. Inclusive, ambos os governos tiveram na pauta de polêmicas e até as mesmas estratégias de minimizar a pandemia do coronavírus. A derrota de Trump pode vir a causar uma mudança na relação entre os dois países. O Brasil, por exemplo, pode ver um isolamento na política externa por conta da sua postura pró-governo Trump. Biden ameaçou que adotaria sanções econômicas para o Brasil caso o país continuasse permitindo o desmatamento de nossas florestas. Em resposta, Bolsonaro disse que se houver sanções, o Brasil tentará a diplomacia, mas que caso não der certo, poderá resolver na pólvora. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Caso o governo atual mude sua postura com o possível governo de Biden, o Brasil pode ter um retorno de uma relação típica entre os Estados Unidos e o Brasil. Isso é, de uma relação restritamente comercial e não ideológica. E esse foi mais um programa de atualidades buscando ser didático sobre as eleições dos Estados Unidos. Certamente o tema sobre o país terá outros programas dedicados especificamente a estudar os temas que mais caem nos vestibulares. Nós vamos ficando por aqui. Obrigada, ouvinte, e até o nosso próximo episódio. Este foi mais um episódio da Rádio Geográfica.